mais uma vez, muito obrigado à Sociedade Portuguesa de Naturologia, na pessoa do Paulo Grave, o convite que me foi feito. Vou só fazer uma breve e rápida apresentação da minha parte. Portanto, o meu nome, como já viram, é Alexandre Cordeiro. Eu sou osteopata de profissão. Tenho também formação, sou diplomado em naturopatia. Neste momento estou a concluir o meu doutoramento na área da educação física e desporto, no ramo da atividade física e saúde. E tenho dedicado nestes últimos anos mais a esta temática. Tenho mestrado também na área do exercício, mas é isto que eu gostaria de apresentar. O que é que eu vou falar? O que é que nós vamos falar hoje? Bom, fazer aqui um breve enquadramento do tema. Vamos falar sobre doença cardiovascular. A doença cardiovascular, portanto, a sua incidência na Europa, no mundo e em especial em Portugal. Vamos falar um pouco sobre a população portuguesa, se é uma população que está em risco nesta doença, na doença cardiovascular, se é uma população que pratica exercício físico ou atividade física. Portanto, vamos tentar perceber aqui um pouco onde é que nós nos enquadramos. Quais é que são os benefícios do exercício físico? O que é que se sabe, de uma forma geral? Qual é a evidência que existe científica da prática de exercício físico? E depois vou, de uma forma geral, dar umas recomendações do exercício físico para as pessoas, os indivíduos, a população com doença cardiovascular e também para indivíduos saudáveis. E porquê é que eu vou incluir aqui os indivíduos saudáveis? Para nós termos um termo de comparação entre indivíduos saudáveis e indivíduos com doença cardiovascular, para vocês perceberem se a diferença é assim tão grande ou não nas recomendações do exercício físico. Então, a doença cardiovascular, como o nome indica, cardio vem de coração e vascular de vasos sanguíneos, ou seja, é uma doença que afeta todo o sistema circulatório, seja o coração, seja as artérias, seja as veias, seja os vasos sanguíneos, os vasos capilares de todo o corpo, não só do coração, mas de todo o corpo. Existem várias patologias ou várias doenças. Podemos englobar aqui o infarto agudo do miocárdio, as doenças das válvulas cardíacas, por exemplo, miocardites, tumores, tromboses, aneurismas, acidente vascular cerebral. Portanto, existe uma série de patologias. Destas patologias todas, o infarto agudo do miocárdio e o AVC, portanto, o acidente vascular cerebral, é a principal causa de morte nos países industrializados. Só para vocês terem uma ideia, por ano, isto são dados do INE, de 2017, por ano, em Portugal, morrem de todas as causas cerca de 110 mil pessoas. Isto é um valor que tem estado mais ou menos constante desde 2015 até 2019, com exceção do ano passado, que o ano passado vai disparar mais por causa do Covid. Mas isto para vos dizer o quê? Destas 110 mil pessoas que morrem todos os anos em Portugal, cerca de 1/3 é de doença cardiovascular, seja infarto agudo do miocárdio, seja de acidente vascular cerebral. Estamos a falar de pouco mais de 32 mil pessoas. É muita gente. Em segundo lugar, o que é que temos? Os tumores malignos, com cerca de 27.500 mortes. Depois temos doenças do aparelho respiratório, vem em terceiro lugar, em que englobamos aqui a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica, a pneumonia, por aí. Depois temos doenças endócrinas, doenças nutricionais, metabólicas e depois doenças do foro mental, do comportamento. Este indicador, este dado, este quadro que eu vos mostro aqui é também do INE, mas é de 2016, só para termos aqui uma ideia, em termos de faixas etárias, onde é que se situam este 1/3 de mortes que eu vos falei ainda agora. Ora, se vocês olharem para esta tabela, vocês vão ver que cerca de 32.805 mortes associadas ao aparelho circulatório, cerca de 30.000 são em pessoas com 65 ou mais anos de idade. Portanto, a maior parte está nesta faixa etária. Podemos concluir, então, que é uma doença que afeta principalmente e, sobretudo, as pessoas com mais idade. Doença cardiovascular na Europa mata, e estamos a falar de 50 países, quase
4 milhões de pessoas por ano, cerca de 45% de todas as mortes. E na União Europeia, isto portanto em 2017, estamos a falar a 28 países, cerca de 37%. Se formos falar em termos económicos, a economia da nossa União Europeia, existe um gasto por ano de cerca de 210 mil milhões de euros, em que pouco mais de metade é gasto na assistência médica, cerca de 26% em perdas de produtividade, e aqui englobamos, obviamente, o absentismo, as faltas ao trabalho, portanto, as baixas médicas, e cerca de 21% ao atendimento informal ou aos cuidados informais. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Sim? Ok, obrigado. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre os fatores de risco. Existem vários fatores de risco para a doença cardiovascular. E quase toda a gente conhece alguns deles. Temos dois tipos de fatores de risco. Temos os fatores de risco modificáveis, que no fundo são aqueles que nós podemos ir modificando ao longo da nossa vida, como por exemplo o tabagismo, podemos ou não fumar, a alimentação, podemos ter uma alimentação mais cuidada ou não, o sedentarismo, podemos também praticar ou mais ou menos exercício físico, ou até nem praticar exercício físico, e depois o abuso de álcool, de drogas, etc. Estes são os fatores modificáveis. Os fatores não modificáveis são aqueles que nós não, como o nome indica, não podemos modificá-los. Ou seja, o género, somos masculinos ou femininos, embora hoje em dia já se possa, mas supostamente não deveria acontecer, não é? A idade, ok, portanto nós vamos sempre envelhecendo. A herança genética, portanto aquela carga genética que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família. Existem depois outras determinantes que estão associadas a estes fatores de risco. Podem ou não estar associadas a estes fatores de risco. Que são as condições socioeconómicas, são as condições culturais e as condições ambientais. Outros fatores de risco a ter em consideração: o índice de colesterol, portanto colesterol elevado, a diminuição da tolerância à glicose, ou seja, se somos ou não capazes, se o nosso corpo é ou não capaz de ter mais tolerância ou não à glicose, a obesidade, o stress e a hipertensão. Sobre todos estes fatores, os modificáveis, os não modificáveis e estes que eu vos estou a apresentar agora neste momento, vamos falar um pouco mais à frente para tentarmos perceber a partir de quanto ou de quando é que eles são considerados fatores de risco para a doença cardiovascular. Ok? Só mais aqui uns dados sobre, e aqui a nossa população, a população portuguesa, nós podemos ver que cerca de 57%, mais de metade da nossa população, de todos os géneros, de todas as idades, mais de 50% da nossa população tem excesso de peso. Agora vejam, há bocadinho, no quadro que vos apresentei, grande parte da doença do aparelho circulatório aparece nas pessoas com 65 anos ou mais. Ora, então vejam aqui, cerca de 80%, 81%, para ser mais preciso, da nossa população dos idosos, da nossa população idosa, tem excesso de peso. É um valor muito, muito elevado. As crianças andam à volta dos 25% de excesso de peso, o que também já é muito preocupante, e os adultos, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, andam acima dos 50%. Portanto, podemos concluir que mais de 50% da nossa população, 57%, tem excesso de peso, mais de 40% tem hipertensão arterial, e muita dela nem sequer está diagnosticada, 30% tem colesterol elevado, e cerca de um quarto da nossa população, 25%, é fumadora. Vamos entrar agora um pouco na parte mais já da atividade física, do exercício físico, mas eu gostaria antes disso só de esclarecer aqui alguns conceitos para que não haja dúvidas e para que todos nós estejamos a pensar exatamente o mesmo. Ou seja, quais é que são as diferenças entre o que é atividade física, exercício físico? É a mesma coisa? Existe alguma diferença? Não existe? O desporto? Ok, o desporto é relativamente fácil, mas vamos ver. Atividade física é o quê? Atividade física, no fundo, é um comportamento que pode influenciar a aptidão física e ainda assumir-se como uma determinante na saúde e na capacidade funcional. É qualquer movimento do corpo que nós façamos
que produz contração musculoesquelética e tem um gasto energético acima dos níveis de repouso. Ora, o que é que são os níveis de repouso? Os níveis de repouso é quando nós estamos, como o nome diz, em repouso, ou seja, como estamos neste momento sentados, sem estar a fazer atividade física ou quando estamos deitados. Por exemplo, ir às compras é considerado uma atividade física. Subir e descer escadas, passear o cão, lavar o carro, são atividades cotidianas que se enquadram na atividade física. O que é exercício físico? O exercício físico, no fundo, é uma atividade sistematizada, é uma atividade que tem uma sequência de movimentos que tem um objetivo. E esse objetivo é o quê? É melhorar a condição física e a saúde. Portanto, é uma atividade física que é voluntária, ela é planeada, ela é estruturada, tem um objetivo, tem uma rotina e praticamos-la, vamos fazendo com sequência. O passeio ao ar livre pode ser considerado uma atividade física, mas a caminhada orientada já é considerada um exercício físico. Portanto, a diferença entre atividade física e exercício físico, o exercício físico é um conceito menos abrangente, é quase como uma subcategoria da atividade física. O desporto é o quê? O desporto, no fundo, existem vários conceitos. A Carta Europeia do Desporto diz que, no fundo, o desporto é uma forma de atividade física em que o objetivo é melhorar a condição física e psíquica e obter resultados. Resultados na competição. Pode ser uma competição individual, pode ser uma competição coletiva. Portanto, no fundo, é tentarmos também obter um melhor desempenho. Benefícios do exercício físico. O que é que se sabe sobre os benefícios do exercício físico? Bom, sabe-se o seguinte, uma coisa muito interessante. Há uma evidência na relação inversa entre a prática de exercício físico e a diminuição do aparecimento de determinadas patologias. O que é que eu quero dizer com isto? Quanto menos exercício físico eu faço, maior probabilidade de mortalidade prematura eu tenho. Quanto menos exercício eu faço, mais probabilidade de aparecimento de um AVC pode ocorrer. E por aí fora. Ou seja, menos exercício que eu faço, mais pode aparecer a condição de osteoporose. Osteoporose, como sabem, costuma aparecer mais com o avançar da idade, ou nas senhoras mais, quando é a entrada da menopausa, quando o osso começa a ficar menos denso. Obesidade, portanto, menos exercício físico, mais obesidade. Menos exercício físico, mais doença cardiovascular. Existe evidência que a doença coronária diminui cerca de 8,5% com a prática de exercício físico. Quedas e função cognitiva também estão aumentadas se não houver prática de exercício físico. Depressão, síndrome metabólica e até em alguns tipos de cancro. Nomeadamente o cancro da mama, cerca de 14%, uma diminuição com a prática de exercício físico. Bexiga, o cancro coloretal, também aqui uma diminuição deste cancro se houver prática de exercício físico, em cerca de 15%. Cabeça, pescoço, rim, pulmão, etc. Este quadro é um quadro que eu acho bastante interessante e gostaria que vocês prestassem aqui especial atenção. É um quadro em que, nesta linha que vemos aqui, é os minutos, ou seja, estamos a falar de 0 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, até aos 120 minutos. Okay? E o que é que podemos observar neste quadro? Podemos observar o seguinte. Podemos observar que o risco de morte, que é esta linha que temos aqui, diminui com o aumento do tempo diário da prática de atividade física. Okay? Sendo que a maior parte do efeito protetor obtém-se aqui à volta dos 20 a 25 minutos. Aos 40 também temos diminuição, aos 60 também temos diminuição, mas a maior parte do benefício ocorre aos 20, 25 minutos, por aqui, em que temos uma diminuição de 31% do risco de morte. E não estou a falar só da doença cardiovascular, aqui estou a falar em geral, de patologias em geral. Portanto, temos aqui uma diminuição. É bastante interessante este quadro. Agora, vamos transpor isto para a doença cardiovascular. Stalmer, em 2011, publicou um estudo em que quantificou a relação dose-resposta entre a atividade física e o risco cardiovascular.
E o que é que ele concluiu? Concluiu que se nós praticarmos cerca de 150 minutos por semana, 150 minutos por semana... Peço desculpa. Oh, Paulo, é possível tirar o som, se fizer favor? Já está? Estão-me a ouvir? Sim. Sim? Ok. Obrigado, Paulo. Este estudo mostra o quê? Mostra que se nós fizermos pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, 150 minutos por semana é o quê? São, por exemplo, segunda a sexta, 30 minutos por dia. 5 dias por semana, 5 vezes 30 dá os 150. Há uma diminuição de cerca de 14% da doença do risco de doença cardiovascular. Se praticarmos o dobro, 300 minutos por semana, de intensidade moderada, estamos a falar de cerca de menos 20% deste risco de doença cardiovascular. É bastante interessante este estudo. E mais riscos baixos de doença cardiovascular nas pessoas fisicamente ativas abaixo destas diretrizes, das diretrizes dos 150 minutos. Então o que é que podemos concluir? Uma coisa muito simples. Pouco é melhor do que nada. Ou seja, não temos que fazer, não é obrigatório ter que fazer 1 hora de exercício físico por dia. Não é esse, não é só fazendo 1 hora de exercício físico por dia que nós vamos ter uma diminuição. Não. 150 minutos, 30 minutos por dia. Até podemos dividir isto em 2 fases. Por exemplo, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Podemos fazer perfeitamente isto. Fazemos 30 minutos de exercício físico por dia na mesma e temos logo diminuição do risco de doença cardiovascular. Então, resumindo um pouco, os benefícios da atividade física é o quê? Melhora as funções cardiovasculares e também respiratória, é óbvio. Diminuição da morbilidade. A morbilidade, no fundo, é a incidência da doença e da mortalidade cardiovascular. Diminuição do risco de demência, por exemplo, em Alzheimer. Melhoria da qualidade do sono, aumento da própria função física, aumento da sensação de bem-estar, melhoria da qualidade de vida. Portanto, redução dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Redução das pressões sistólicas e diastólicas em repouso. A pressão sistólica é a alta, é a tensão arterial a alta, a diastólica é a baixa. Portanto, a prática de exercício físico reduz estes fatores de risco, faz com que haja uma normalização da própria tensão arterial através da estimulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Promove o aumento da qualidade sérica do chamado bom colesterol, que é aquele, o HDL, e a diminuição dos triglicéridos séricos. Como sabemos, níveis elevados de triglicéridos na circulação no corpo aumenta o risco de desenvolver doença cardiovascular, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, etc. A prática de exercício físico também promove a redução da gordura corporal total, muito principalmente na redução da gordura abdominal, que é a chamada gordura visceral, é a gordura mais perigosa, é aquela que normalmente se dá ou aparece mais nos homens. Com a prática de exercício físico temos também uma redução da necessidade de insulina, ou seja, vamos ter uma melhoria da tolerância à glicose. E também com a prática do exercício físico vamos ter uma redução da adesividade e agregação das plaquetas sanguíneas. Mas existe, Alexandre, existem riscos associados à prática de exercício físico? Sim, existe, claro. E quais é que são? Por exemplo, a morte súbita, o infarto agudo do miocárdio. É possível isso acontecer? Sim, já temos visto casos destes na comunicação social. Normalmente, estes riscos estão associados a exercício físico com a intensidade vigorosa. Eu há bocado falei em intensidade moderada, agora estou a falar em intensidade vigorosa. Eu daqui a bocado vou-vos mostrar uma tabela para percebermos o que é atividade leve, intensidade leve, intensidade moderada e intensidade vigorosa. Mas o que eu quero dizer aqui é que esta morte súbita, este infarto agudo do miocárdio, o chamado ataque cardíaco, pode aparecer
mas normalmente aparece com exercícios de intensidade vigorosa. E aparece também com anomalias congénitas e hereditárias, como, por exemplo, cardiomiopatias hipertróficas, anormalidades da artéria coronária, estenose aórtica, etc. Foram feitos vários estudos, eu tenho aqui alguns deles, dois de 1984, em que mostram a morte súbita em corredores, em atletas que correm. No de Ragosta, de 1984, numa população com idade inferior a 30 anos de idade, temos uma morte para cada 280 mil corredores. Noutro estudo também, mas aqui entre 25 e 75 anos de idade, temos uma morte para cada 18 mil corredores. Depois, Corrada, em 2003, apresentou também um estudo em que apresenta 2,1 mortes por cada 100 mil corredores, atletas, e o Kim, em 2012, fez um estudo com a duração de cerca de 10 anos, com 10 milhões e 900 mil corredores de maratona e meia maratona. E o que é que ele concluiu? Houve morte súbita de 1 para cada 259 mil corredores e uma paragem cardíaca que não engloba, pode não englobar a morte súbita, de 1 para 184 mil atletas. Portanto, o que é que podemos concluir aqui? Há riscos? Há, mas são quase insignificantes. Mas há outro tipo de riscos. Há a lesão musculoesquelética, mas isso depende muito do quê? Depende muito da intensidade, da natureza da própria atividade física e também de anomalias musculoesqueléticas que possam existir na pessoa. Podem acontecer, na prática da atividade física, traumatismos, pode acontecer, tendinites, fraturas, luxações, subluxações, etc. Em qualquer zona do corpo. As mais acometidas, ou aquelas onde aparecem mais, será nos joelhos, nos pés e nos tornozelos. Mas isto, claro, estou aqui a falar de uma forma geral e no fundo, depende sempre muito da própria pessoa e da própria atividade que a pessoa faz, como é óbvio. Quais é que são os sinais, as bandeiras vermelhas, as red flags que nós devemos ter quando praticamos exercício físico? Existem alguns que é preciso termos atenção. Se nós estivermos a praticar exercício físico e ficarmos extremamente cansados, fracos ou com tonturas, devemos terminar o exercício físico. Se tivermos ou se sentirmos um batimento cardíaco irregular e ou palpitações, a mesma coisa, devemos parar o exercício físico. Sentirmos dor ou pressão no peito, no braço, no pescoço, na mandíbula ou no ombro, a mesma coisa. Devemos parar a atividade física, pode ser indicativo de um infarto do miocárdio. Se tivermos perda de consciência ou desmaio, a mesma coisa. Devemos parar o exercício físico, assim como a falta de ar. Atenção ao seguinte, se estes sintomas persistirem, mesmo depois de termos interrompido a atividade física, devemos procurar ajuda diferenciada, ou seja, devemos recorrer a um serviço médico de emergência, porque pode não aparecer logo, mas podem aparecer problemas mais tarde. A nossa população, como é que acham que ela está em termos de atividade física? Acham que é uma população que pratica, mais ou menos, não pratica? Vamos ver. Percentagem de portugueses que declaram não fazer atividade física. A azul temos os homens. A laranja temos as mulheres. Aqui deste lado temos as faixas etárias e aqui temos o nosso gráfico. Ora, se vocês olharem para a faixa etária entre os 15 e os 24 anos de idade, cerca de 38% dos rapazes e 44% das raparigas não praticam, ou dizem não praticar atividade física. E isto vai aumentando consoante nós vamos ficando mais velhos. Depois também começamos a trabalhar, depois também não temos tempo para a prática de exercício físico, depois nascem os filhos, depois também ainda menos tempo temos, mas podemos ver que dentre os 25 e os 39 anos de idade, cerca de 54% dos homens e 74% das mulheres diz não praticar exercício físico. Já estamos acima de metade. Dos 40 aos 54, continuam a aumentar. Os homens andam nos 70% e as mulheres andam nos 84%. E a partir dos 55, vamos bater um bocadinho naquela tabela que vimos há bocadinho dos 81% dos idosos. Vamos aos 89% a partir dos 55 anos de idade e para os homens e 86% para as mulheres. Ou seja,
Nós não praticamos exercício físico. Praticamos muito pouco exercício físico. O que é que as pessoas dizem? Quais é que são os principais problemas para a prática de exercício físico? Quais é que são as principais barreiras que as pessoas encontram para a prática de exercício físico? Olhem, 43% diz que não tem tempo. 33% tem falta de interesse ou a ter motivação para a prática do exercício físico. E 13% tem uma percepção de custo elevado. Ora, a falta de tempo, eu já falei há bocadinho, nós podemos fazer uma parcela do treino de manhã, podemos fazer outra parcela do treino à tarde. Nem que seja 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. Fazemos 20 minutos por dia. Falta de interesse ou motivação, aqui isto é muito interessante porque há muita falta de aderência, há muita falta de motivação para a prática de exercício físico. Uma das questões que para mim é muito importante é o tipo de exercício físico que a pessoa faz. Ora, se nós temos uma pessoa que não gosta, por exemplo, de correr, por que razão é que ela há de ir correr? Imaginem que ela gosta de dançar, então que vá dançar, pelo menos faz alguma atividade física. Isso é muito importante, porque se a pessoa vai correr e não gosta de correr, ela vai correr durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses e depois acaba por desistir. Não mantém. Portanto, aqui vai haver falta de motivação, vai fazer falta de interesse. Mas se a pessoa gosta de ir nadar, então vá nadar. Se a pessoa gosta de ir andar de bicicleta, que vá andar de bicicleta. Agora, estar a impor algo à pessoa que ela não gosta, por vezes leva a isto. Leva à falta de interesse e leva à falta de motivação. A percepção de custo elevado. Bem, depende. Se eu fizer ao ar livre, num jardim, praticamente não tem custo nenhum. Mas isto depende sempre muito. Uma coisa muito gira, e vejam aqui o engraçado, é que 76% das pessoas consideram que a atividade física é muito importante para a saúde. Apenas 2% conhece as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Portugal está entre os 11 países mais sedentários do mundo. Portanto, já vimos que a população portuguesa não pratica exercício físico. Podemos ver aqui o nosso gráfico. Então, o doente cardíaco, a pessoa que tem patologia cardíaca, deve exercitar-se em que condições? Há algum perigo para este tipo de população? Vamos ver, vamos falar um pouco sobre isso. Quando nós fazemos, ou quando um doente cardíaco pretende iniciar ou fazer exercício físico, atividade física, quando ele pretende ter um plano para começar a exercitar, deve ser sempre feita uma estratificação do risco cardiovascular. Então, e o que é esta estratificação do risco cardiovascular? É uma avaliação da saúde, em que vamos avaliar os fatores de risco, aqueles que eu falei há pouco, os modificáveis, os não modificáveis, e até através de questionários de saúde, tentar, no fundo, categorizar essa pessoa num risco. Poderá ser um risco leve, poderá ser um risco moderado ou poderá ser um risco elevado. Fazendo esta estratificação, basicamente nós conseguimos perceber que tipo de atividade física é que a pessoa pode iniciar. Isto estamos a falar num indivíduo que, por exemplo, não tenha nenhum treino, ou seja uma pessoa destreinada. Isto convém sempre perceber se a pessoa precisa inicialmente de uma avaliação médica, com o seu médico de família, por exemplo, para saber se está em condições de iniciar um treino físico. E depois, através do profissional do exercício, os chamados PTs ou os personal trainers, as pessoas que depois dão um treino individualizado, com essas pessoas tentar, portanto, ter um programa para a prática do exercício físico. Então, nesta estratificação do risco cardiovascular, o que é, por exemplo, considerado como sendo um risco? O tabagismo, vimos há bocadinho, é um fator de risco modificável. Se a pessoa fuma ou deixou de fumar há pelo menos 6 meses, é considerado um fator de risco. Nos homens, idade acima dos 45 anos, e nas senhoras, idade acima dos 55 anos, também é considerado um fator de risco. O sedentarismo também é um fator de risco. Se a pessoa não participa em pelo menos 30 minutos por dia de atividade física moderada em 3 dias por semana há pelo menos 3 meses,
é considerado também um fator de risco. Os antecedentes familiares também são fatores de risco. O colesterol total acima dos 200 mg por decilitro também é considerado um fator de risco. Ou então um HDL, que é o chamado bom colesterol, abaixo de 40. Ou então um LDL, que é chamado mau colesterol, acima dos 130 mg por decilitro. A diminuição da tolerância à glucose, por exemplo, se estiver em jejum igual ou acima de 100 mg por decilitro, também é considerado um fator de risco. Um índice de massa corporal, o IMC, acima de 30 kg por metro quadrado, também é considerado um fator de risco. A tensão arterial também é um fator de risco, acima dos valores que já todos nós conhecemos. Se tiver um colesterol HDL acima dos 60 mg por decilitro, é considerado, não é um fator de risco, obviamente, mas é como se nós cortássemos um destes fatores de risco. Portanto, anula um fator de risco. Depois temos o quê? É feita uma avaliação também da composição corporal, e aqui a avaliação da composição corporal pode ser feita de várias formas, por bioimpedância, que são aquelas máquinas que se calhar muitos de vocês conhecem, em que as pessoas apertam com as mãos um aparelhómetro, ou com as mãos e com os pés também, há umas placas onde as pessoas põem os pés e dá por bioimpedância, no fundo, um valor aproximado da gordura que a pessoa tem no corpo. Pode ser feito pelo cálculo da massa corporal, pela fórmula do peso a dividir pela altura ao quadrado. Pode ser feito pela DEXA, que é a densiometria radiológica de dupla energia. Pelas pregas cutâneas, há várias formas de poder avaliar a composição corporal. Pela frequência cardíaca e pela pressão arterial também é uma avaliação que tem que ser feita, isto com a pessoa, obviamente, em repouso. E através da avaliação da aptidão cardiorrespiratória, que normalmente pode ser feita de várias formas, com exercício ou sem exercício, mas no fundo é para vermos que tipo de protocolo de exercício é que a pessoa pode fazer. Claro que depois temos que entrar em consideração com a idade da pessoa, com o género, com o nível da condição física, eu já referi há bocadinho, se a pessoa é ou não treinada, se a pessoa já faz exercício há algum tempo ou nunca fez, ou já está parada há muito tempo, isto também é muito importante perceber qual é o nível que a pessoa tem. O historial clínico, se é uma pessoa que tem outro tipo de patologias e não só problemas cardiovasculares, imaginem uma pessoa com uma prótese, por exemplo, uma prótese de anca, ok? Imaginem uma pessoa com um problema respiratório, com asma, por exemplo. Portanto, são dados muito importantes que temos de ter em consideração quando fazemos a avaliação da saúde nesta pessoa. E depois, que eu já referi há pouco, já falei um bocadinho há pouco, as preferências desportivas que essa pessoa tem, o que é que essa pessoa gosta. Ou seja, resumindo tudo isto, tem que ser sempre individualizado. Deve ser sempre personalizado. E isto não é chapa 5 para todos. Portanto, tem que se ver caso a caso, tem que se avaliar a pessoa sempre individualmente, para depois termos uma boa prescrição, um bom programa de exercícios para essa pessoa. Quais é que são os componentes de treino ou de uma sessão de treino que normalmente se faz? Bom, começamos sempre no início pelo aquecimento, ok? E depois temos uma componente aeróbia, de resistência e, eventualmente, aqui uma componente também de flexibilidade. Eu vou falar sobre cada um destes conceitos, ou não é conceitos, mas destas formas de treino, e vou falar aqui também um bocadinho do retorno à calma, mas os princípios do treino devem englobar estes quatro pontos. Ou seja, a frequência, a intensidade do treino, o tempo do treino e que treino, que tipo de exercícios. Então, vamos falar aqui só sobre o aquecimento. Como é que o aquecimento deve ser feito? O aquecimento deve ser feito com uma intensidade leve a moderada, entre 5 a 10 minutos, ok? De atividade cardiorrespiratória e também pode ter atividade de resistência. 5 a 10 minutos é suficiente. As intensidades definem-se desta forma. Temos uma intensidade leve, temos uma intensidade moderada e uma intensidade vigorosa. A intensidade leve, estamos a falar aqui numa escala relativa, entre uma escala de 0 a 10, uma intensidade leve, a pessoa diz-nos que está num 3, 4, ok?
Eu já vou falar aqui só um bocadinho sobre a escala absoluta, mas para já vamos só focar-nos na escala relativa. A intensidade moderada, de 0 a 10, a pessoa refere um 5 a 6. E numa intensidade vigorosa, numa escala de 0 a 10, a pessoa refere 7, para cima de 7. Ok? Escala absoluta define-se com os METs. Os METs são equivalentes metabólicos que eu não nos interessa muito aqui estar a falar sobre isto, mas só para terem uma ideia, um MET é como se nós estivéssemos deitados em repouso só com as nossas funções basais, ou seja, função cardíaca, respiratória, etc., endócrinas, portanto, essa é a nossa função básica, é um MET. Tudo o que seja acima disso começa a aumentar os METs. Portanto, a intensidade leve a moderada será aquela que nos vai dizer o que é que nós devemos dar à pessoa. Portanto, o aquecimento já vimos, 5 a 10 minutos. Treino aeróbio. Vamos começar com o treino aeróbio. Eu coloquei aqui várias colunas. Uma delas é a frequência, a intensidade, o tempo e o tipo, que eu já referi há pouco. A outra é o treino aeróbio no doente cardiovascular versus o treino aeróbio num doente saudável. Isto para compararmos. É um termo de comparação entre estes dois tipos de população. Então, com que frequência é que um indivíduo com doença cardiovascular deve treinar? Ele deve treinar entre 3 a 5 vezes por semana. Deve ser numa intensidade, já vimos ainda agora mesmo, leve a moderada. Quanto tempo? Entre 20 a 60 minutos por dia. Ok? Em que deverá ser pelo menos 150 minutos por semana. Deverá acumular 150 minutos por semana. E que tipo? Corrida, bicicleta, elíptica, por exemplo. Ok? Estamos a falar de treino aeróbio. Se olharmos para o indivíduo saudável, vemos que as diferenças é basicamente na intensidade, portanto ele pode fazer de moderada a vigorosa e pode fazer de 30 a 60 minutos por dia o mesmo tipo de exercício. Ok? Portanto, isto, atenção, volto a referir, é sempre e deve ser sempre individualizado. Há indivíduos que se calhar têm que começar com 20 minutos por dia, há indivíduos que se calhar têm que começar com 10 minutos por dia. Ok? Portanto, isto depende sempre muito do historial da pessoa em si. Portanto, tipo de exercício aeróbio, já vimos. Corrida, por exemplo, elíptica, passadeira, step, bicicleta. Existem vários tipos de exercício. Depois temos os exercícios de resistência. O que é que são exercícios de resistência? São exercícios feitos com, por exemplo, elásticos, com pesos, nas máquinas. Existem vários tipos. Então vamos também voltar a um quadro muito parecido, mas agora só para a resistência no doente cardiovascular versus treino de resistência para a pessoa saudável. Com que frequência? 2 a 3 vezes por semana, de preferência em dias não consecutivos, portanto em dias alternados. Com que intensidade? 40 a 60% de 1 RM. O que é o RM? O RM é a repetição máxima. Ou seja, isto é calculado através depois com o personal trainer ou com o PT ou com o profissional do exercício, é calculado a carga máxima que um indivíduo consegue realizar ou suportar numa única repetição. Isso vai dizer qual é que é a carga máxima que o indivíduo consegue fazer. Ou seja, estamos a falar aqui cerca de metade da força máxima que o indivíduo consegue fazer num determinado tipo de exercício. Quanto tempo? 1 a 3 séries, entre 8 a 10 repetições. 8 a 10 repetições cada série, ok? E deve ser dirigido para os grandes grupos musculares. Deve ser multiarticular, ou seja, não se deve cingir só a uma articulação, deve-se cingir a várias articulações do corpo. Pode ser feito com peso livre, com máquinas, com elásticos, etc. Ora, no indivíduo saudável, temos também 2 a 3 dias por semana, 2 a 3 vezes por semana, desculpem, em dias não consecutivos. Aqui aumenta-se um pouco mais, porque estamos a falar de um indivíduo saudável, portanto, entre 60% a 70% de uma repetição máxima. Pode fazer aqui menos séries, mas mais repetições. Ok? E também, igual, idêntico ao indivíduo com cardiovascular, o tipo de exercício que pode fazer. No final, um retorno à calma. Ok? O que é o chamado retorno à calma? Retorno à calma é quase como se fosse um aquecimento, mas ao contrário. Ao contrário, no final do treino. Ou seja,
A pessoa faz 5 a 10 minutos de intensidade leve a moderada novamente, de atividade cardiorrespiratória, ok? Até de resistência. É para, no fundo, fazer com que o corpo volte outra vez aos níveis. Não será de repouso, mas será aqueles níveis iniciais em que a atividade vai diminuindo aos poucos. Flexibilidade. O treino de flexibilidade é muito importante também. Deve ser realizado pelo menos 2 a 3 vezes por semana. A intensidade do treino deve ser até sentir um ligeiro desconforto, ou seja, a pessoa quando está a fazer o alongamento deve sentir um ligeiro desconforto muscular, não é dor, a dor já é demais, mas também não é não sentir nada, porque isso também é de menos, portanto tem que ser ali, sentir um ligeiro desconforto. Deve manter o alongamento entre 10 a 30 segundos, 10, 15, 20 segundos, é suficiente. E depois há vários tipos de alongamento. Há alongamentos estáticos, dinâmicos, contrai, relaxa, etc. Depois há vários tipos de treinos de flexibilidade. Devem ser e podem ser realizados 5 a 10 minutos antes do aquecimento após o aquecimento ou após o retorno à calma. Ok? Resumindo, e é aquilo que é a mensagem que eu gostaria de deixar, normalmente os últimos slides é aqueles que a pessoa fica mais em memória. Vimos que existe uma relação inversa entre a atividade física e a doença, ou seja, quanto mais atividade física eu pratico, menos probabilidades de doença eu tenho de aparecer. Existe uma relação entre a atividade física e a longevidade. Vimos naquele quadro que quanto menos, ou melhor, quanto mais atividade física eu faço, mais o risco de mortalidade diminui. Vimos que a redução dos fatores de risco para doentes cardiovasculares diminui com a prática da atividade física. E vimos também que os riscos associados à atividade física são muito baixos. É muito importante quem vai iniciar falar com o médico, o profissional de saúde, o profissional do exercício. É fundamental portanto, ter esta consulta com essa pessoa. E os componentes de uma sessão de treino, elas devem ser sempre individualizadas. Portanto, aquilo que eu tentei falar aqui e mostrar-vos um pouco é de uma forma geral, porque não é impossível para mim estar a falar aqui de uma forma individualizada, mas é de uma forma geral para vocês terem uma ideia de que, de facto, o doente cardiovascular pode e deve fazer atividade física. É muito importante, até porque isso reduz o risco de novos eventos cardiovasculares que possam aparecer e previne quem não teve nenhum tipo de problema. Gostaria de vos agradecer, mais uma vez, o meu muito obrigado à Sociedade Portuguesa de Naturologia, ao Paulo Grave, a todos vós que tiveram a assistir à palestra. Espero que tenha sido interessante, que tenham gostado e estou à disposição.